Esse ano foi um ano diferente para os trabalhadores, não só para os trabalhadores, mas foi um ano diferente também para todas as pessoas, né? Mas no caso dos trabalhadores, como a gente vai falar agora do 13º salário, teve um capítulo, né, muito dramático quando chegou-se aquele isolamento social, porque as pessoas iam para casa, muita gente ia ficar desempregado, o que efetivamente aconteceu, mas por conta de algumas medidas do governo, na questão dos trabalhadores foi criada aí a suspensão e a redução, e a suspensão favoreceu os trabalhadores naquela época, no sentido de que eles iam ficar em casa e o governo ia pagar o salário deles. Sem entrar muito no mérito da questão, criou-se uma proteção, uma garantia do serviço, etc. Mas naquela época, o que era mais importante era a preservação do emprego. Então, muita gente ficou até feliz por não ter perdido o emprego. Isso é verdade, né? A pessoa mantém o emprego dela, continua ganhando salário, continua trabalhando, é melhor do que receber, às vezes, seguro-desemprego e ficar um monte de tempo sem trabalhar, sem receber e muitas das vezes passando dificuldade. O fato é que isso prosseguiu. Quando vem chegando o final do ano, muita gente, né, começou a enxergar que estava na hora de receber o 13º, e aí veio aquela questão polêmica na questão da suspensão de contrato de trabalho, né, que os trabalhadores iriam receber parcial, não iriam receber parcial, proporcional aos meses trabalhados, não. E aí o que aconteceu, né? Nós vimos que o governo demorou muito a se manifestar. O governo, ele primeiro teve uma manifestação do Ministério Público do Trabalho provocado por uma empresa, né, onde ele emitiu o parecer e era entendimento do Ministério Público do Trabalho que o pagamento do 13º salário para os contratos de trabalho que houve a suspensão de contrato, né, que fosse pago integralmente. Isso também é entendimento do sindicato, categoria, né, dos trabalhadores, não poderia ser diferente. Mas, logo em seguida, né, demorando um pouco, a sociedade cobrando, os outros organismos também cobrando o governo, ele emite uma nota técnica no sentido de que vale o que estava na interpretação literal da lei, né, tanto da Constituição, que estabelece, mas principalmente da questão da CLT, onde estipula que é um dozeavo, né, por cada mês de trabalho, incidindo assim, né, um consenso do governo que deveria ser pago somente pelos meses trabalhados, e aí deixando também, né, que nada impedia que, se a empresa quisesse, ela pudesse pagar o valor integral. Então, na verdade, a gente viu que vem chegando o 13º, nós estamos em dezembro, muita coisa está acontecendo e, na verdade, a maioria das empresas, nessa questão, né, da legislação, de interpretação da legislação, elas vão ficar com o quê? Elas vão ficar com o que é mais econômico. E isso ainda pode parar na justiça para ter um entendimento definitivo, né, sobre o que está certo, pagar integral ou pagar parcial, né? Mas a gente pensou que essa história, né? Muita gente pensa que essa história fica somente por aí. Só que não, né? Nós, por conta dessa pandemia, do isolamento social, essa situação mesmo, ela foi criada para tentar remediar uma situação de dificuldade dos trabalhadores. E agora, né, nós vimos que muitas empresas não conseguiram ainda se recuperar financeiramente, né? Então, já estamos vendo uma outra realidade, né? Não diferente dessa situação de pagar inteiro, de pagar integral, mas do pagamento efetivamente se ser realizado dentro do mês de dezembro. Então, nós temos basicamente duas situações, né, que a gente tem visto que as empresas estão começando já a comentar por aí, né? A primeira situação seria que não vai haver pagamento do 13º ainda em 2020, que isso ficaria para o ano que vem. Então, nem se fala nem como isso vai ser pago, mas no ano que vem, pode ser em janeiro, ou de repente quando a empresa tiver dinheiro, e aí a gente fica aquela incógnita ano que vem, ou se sair dinheiro. Outra situação, né, o caso de algumas empresas que estão falando que vão pagar o 13º de forma parcelada. Indiscutivelmente, com relação à questão da legislação, nós sabemos que efetivamente isso não pode acontecer, né? Não existe permissão na legislação para que isso seja pago dessa forma. Todavia, né, existe uma situação de fato social e a questão moral que mostra, né, que as empresas não têm condições de receber. Então, muitos trabalhadores, apesar de com dificuldade precisarem receber, eles não vão receber. E não é porque a empresa não quis pagar, é porque a empresa não pôde pagar.
né? Então, o que a gente fica analisando é que essa situação é uma situação compreensível, né? Sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista, né, moral, que as empresas que consigam ainda pagar o 13º, elas possam pagar esse 13º, seja no que vem, em janeiro, ou de forma parcelada, porque se você avaliar que a empresa pode fechar, você pode não receber o salário, tá? Eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que é compreensível, né? É aceitável diante de toda essa situação que está por aí, porque se a empresa fechar, né, muitas vezes quando a empresa fecha, ela não paga salário, não paga rescisão, não paga nada, e o funcionário ainda tem que ir para a justiça para tentar receber suas verbas trabalhistas e tentar sacar o FGTS que está depositado, reaver lá seus direitos trabalhistas para poder, né, ultrapassar esse período até se realocar num novo emprego, né? Então, a gente não quer aqui que as pessoas pensem, isso é. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é que, de antemão, de toda a situação que se colocou e as dificuldades que estão acontecendo, não é nada absurdo se você permanecer na empresa, ela não conseguir te pagar o 13º agora, na data que era prevista, e vir pagar para frente, né, para o ano que vem, ou lhe pagar um pedaço agora, um pedaço depois, porque a gente viu que o mais importante é ela que garanta o seu emprego, seu salário, né, e depois que as coisas forem regularizadas, ela acerte todos os valores, né, que ela deve ao empregado. E isso é um pensamento, né, razoável, né, tendo em vista que a empresa ela tem uma função social e uma das funções sociais é manter o emprego, né? Então, muita gente já pode estar tendo contato com esse problema, né? E já vai verificando aí se efetivamente ela vai poder atravessar esse final de ano já sem estar recebendo o 13º dela, ou integral, ou parcial, né? Ou quem sabe até está recebendo isso aí parte esse ano, parte ano que vem. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.